Sejam bem-vindos a mais um episódio de Raiz Informativa, o primeiro e único podcast canábico do Espírito Santo, onde eu, Lídicia Aone, advogada e ativista, e eu, Cíntia Valadão, médica especializada em psiquiatria e medicina do canabinoide, trazemos informação sem tabu sobre a planta. E antes de começar esse episódio, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e manda para alguém que vai curtir também. E, antes de começar também, a gente sempre agradece os nossos apoiadores, a Paranauê Studios, que fornece esse espaço incrível para a gente fazer esse projeto, e a Marcela, que é a nossa artesã, que fez a nossa plantinha, e você pode adquirir uma réplica também, ou pedir outras coisas que ela faz, trabalhos personalizados, @hempart705 no Instagram. Show! Estamos hoje com um convidado especial, Fábio Pedroto. Seja bem-vindo, Fábio. O Fábio ele é pesquisador do NEV UFES, né? É delegado de Polícia Civil e é membro do movimento Policiais Antifascismo. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite de vocês. Feliz em poder falar sobre um assunto que, para mim, é tão importante. Eu estudo a questão das drogas há muitos anos. Meu mestrado foi com base em uma pesquisa relacionada exatamente ao tema e atuo como policial há 23 anos. E durante toda a minha carreira, seja no início como policial militar no estado do Rio de Janeiro, depois como policial penal também lá no Rio de Janeiro, durante muitos anos convivia no cárcere com pessoas que estavam lá exatamente por terem violado algum artigo, alguma norma da lei de drogas. E hoje, como delegado de Polícia Civil, eu continuo atuando ainda com esses casos que envolvem principalmente adolescentes, que hoje é objeto de pesquisa também por mim, lá no NEV, que é o Núcleo de Estudos da Violência e Direitos Humanos. Eu já ia perguntar isso para você, o que significa NEV? Exato. NEV UFES. Está vinculado ao Departamento de Serviço Social da UFES, da Universidade Federal, e lá nós desenvolvemos pesquisas relacionadas à violência em geral, a direitos humanos e, inevitavelmente, atravessada pela questão das drogas, porque muito da violência produzida no nosso estado, no nosso país, está relacionada com as políticas de drogas. Maravilha. Isso já nos leva à nossa primeira pergunta, que é qual o seu ponto de conexão assim, com a cannabis, né? E aí, para você explorar um pouco mais essa abordagem dentro da sua trajetória. Basicamente, é acadêmico, porque faço pesquisas sobre o tema já há muitos anos, que eu me interesso por falar sobre drogas, sobre diversos aspectos, né? Aspectos geopolíticos, científicos, culturais, sociais, de natureza discriminatória, né? Nós sabemos que a lei de drogas ela é eminentemente racista e classista, pelo menos a sua aplicabilidade, e outros temas que envolvem drogas, né? Falar, por exemplo, hoje de sistema prisional sem falar de drogas é um grande equívoco, né? Falar de seletividade penal hoje sem falar na lei de drogas, que é um grande ferramental de captura dessas pessoas, é um grande equívoco. Então, o tema drogas e toda a complexidade que ele traz é imprescindível hoje em qualquer debate no âmbito da segurança pública. Maravilha. E dentro desses estudos, o que você identifica assim como mais importante trazer aqui para o pessoal que não tem tanto esse conhecimento, né? Às vezes trazer uma reflexão, pra gente explorar. Eu acho que a grande vantagem é que eu associei os estudos acadêmicos com a prática, fazendo análise de pesquisas, evidências científicas, associando isso à minha atividade prática como delegado de polícia, e fui delegado da DENARC durante um tempo da minha vida, e tem até um episódio curioso, né, que em determinado momento, numa grande apreensão de drogas que fizemos, aqui até no município de Cariacica, no bairro São Geraldo, eu não esqueço, né, porque para mim foi paradigmático. E aí 1 tonelada de maconha apreendida, e lá 2 ou 3 indivíduos presos, né? Tonelada de maconha clássico. Planta ou prensado? Prensada. Então, aqueles indivíduos lá, né, todos miserabilizados, que nós elegemos como inimigo público número 1 da sociedade brasileira, né, no século XX, na segunda metade do século, no século XXI, na segunda metade do século XX, porque nós substituímos, né, os nossos inimigos, como diria Tiago Fábio de Carvalho.
precisamos criar nossas bruxas para justificar nossas fogueiras. Então, É isso aí. nossas Terceirizar bruxas... nossas culpas, né? Exato. A culpa Com muita é minha, propria- bota em quem eu quiser. Com muita propriedade É. disse a nossa médica psiquiatra. Então, eu olhando aquele cenário, eu falei, bom, eu preciso fazer uma fala, né? Eu preciso me posicionar politicamente sobre isso. E aí convoquei a imprensa para fazer uma fala. E lá, né, diante daquele material apreendido e dos indivíduos que já estavam presos, né, que não foram, obviamente, expostos na matéria, mas eu disse, pode colocar aí que o delegado Dado Denarque, né, ele é favorável à legalização da maconha. Caramba! E aí, um tanto quanto paradoxal, né? Meu papel institucional ali seria exatamente o contrário, mas isso foi muito positivo porque gerou uma profunda reflexão junto aos meus Como pares. assim, né? Como assim o delegado que atua contra drogas é a favor da legalização? Sim, e recebi muitas mensagens de colegas de profissão Você que foi corajoso. concordaram comigo. Foi em 2017 ou 2015, mais ou menos nessa época, não me recordo exatamente. Eu falei, bom, eu vou esperar a exoneração. E aí sentei lá na minha cadeira e falei, vai vir uma ligação, né? Me convidando a comparecer na corregedoria para conversar lá com o corregedor. Mas não aconteceu dessa forma. Acho que foi interessante porque muitos colegas passaram a estudar também o tema. Quais as razões que levaram o delegado Fábio Pedroto a se posicionar dessa maneira? Aham. Então, foi muito positiva essa minha fala. E de lá para cá, houve, de certa forma, um ambiente mais aberto e propício para você falar sobre isso dentro da polícia. Já não é mais um tabu incontornável, algo que é absolutamente proibido de ser dito, né? É. Até porque hoje a gente tem pacientes que têm autorização para fazer o cultivo. Então, não pode ser um tabu, até porque eles precisam saber os limites da atuação deles mesmo, né? Perfeito, perfeito. E nós, do Movimento Policiais Antifascismo, uma das nossas principais bandeiras é exatamente o debate sobre o proibicionismo, né? Maravilha. Então, e essa atuação que você fez junto à imprensa, teve algum tipo de retaliação na sua vida? Eles te removeram para outra delegacia? Ninguém me ligou nesse dia, nem no dia seguinte. Estavam processando ainda, né? Mas aí um mês entender. depois, Que esse trocaram cara você de maluco lugar, falou. mas mais ou menos, né? Um tempo depois, eu fui convidado a assumir uma outra unidade. Né? Então, De outro tema. De outro tema. E eu compreendo as razões da gestão, da administração pública, porque, obviamente, deve ter tido algum tipo de input, né, para que, não, se o delegado não acredita nisso, por que ele está lá nessa especializada? Né? Se ele não acredita na chamada guerra às drogas, que eu reputo guerrilha às drogas, por que ele está nessa unidade que exatamente tem como objetivo... generalizou esse guerra às drogas, né? Porque que drogas? Que drogas, né? Que drogas. Então... porque o povo não tem ninguém fazendo guerra contra o Rivotril, que todo Exato. mundo Exatamente. E, toma aqui o remédio, vende e sem tráfico receita também, na farmácia. Quando eu estava no departamento de narcóticos, eu fiz prisões de pessoas que estavam prescrevendo, comercializando, entregando medicamentos anabolizantes, medicamentos para redução de peso, né? Então, tudo isso configura para a gente também tráfico, exato. Então, você fazer esse tipo também de venda ou entrega sem estar dentro das normativas legais constitui crime de tráfico, mas, obviamente, que isso passa... Um peso muito menor, né? Passa como uma coisa socialmente aceitável, né? Eu estou curiosa aqui para saber um pouquinho mais desse movimento, né, dos policiais antifascismo. Somos poucos, mas somos... Pioneiros, né? Pioneiros. Sim, você imagina, né? Um movimento como esse atravessar um governo como nós atravessamos um tempo atrás. Um governo absolutamente hostil à democracia, absolutamente refratário a direitos fundamentais, que inclusive determinou investigações de alguns membros do movimento. E estamos aí até hoje, né? Digamos que a turbulenta procela dos mares agitados da política fascista brasileira já ganhou o alto mar e estamos hoje em condições melhores para poder debater esse assunto de forma séria, de forma profissional, de forma técnica, de forma científica, como é a proposta do podcast de vocês. Então, isso é muito importante para que a gente desmistifique muitas coisas que se falam sobre
a cannabis, né? Então, e as outras drogas também, evidentemente, mas como vocês aqui dão ênfase especificamente na cannabis, porque hoje é objeto de estudos muito aprofundados, de normativas legais, para que a gente possa definitivamente tratar como deve ser tratado. Uma planta que traz benefícios à saúde. Isso. Estudos que ficaram por tanto tempo parados, né, por causa do proibicionismo, e que agora retomaram a todo vapor, né? Porque as pessoas elas estão com vontade, né? Garra mesmo para desmistificar, né? Muita coisa que tem ali naquela planta. Eu acho que quanto mais você reprime alguma coisa, é a lei da física, né, gente? Toda Aham. ação tem uma reação em sentido contrário. Então, se você reprime demais, vai ter gente fazendo resistência contra esse Aham, movimento de aham. repressão. Uhum. E é tão complexo o que nós vivemos hoje que daqui a 20 anos, o que nós estamos vivendo hoje será um episódio de Black Mirror. Uhum. Não tenho verdade. dúvida disso. Porque será tão inusitado o que nós discutimos hoje. Como explicar para as próximas gerações que a gente proibiu uma planta de nascer no chão, né? E que as Difícil. próximas gerações estarão consumindo como medicação, né? Sim, E aham. com outras finalidades sociais também, Aham. como deve ser, né? Uhum. Então, é bem complexo a gente estar discutindo isso hoje, sabendo que esse podcast, daqui a 30 anos, vai estar sendo acessado lá por Aham. alguém e falando, meu Deus, Era assim. era E assim. como seria se a gente falasse desse tema, né, abordasse esse tema há 30 anos atrás? Esse podcast não existiria. não existiria. Não É, existiria. Então, exatamente. historicamente, é um Aham. espaço É muito um curto, avanço, né? né? é um avanço. Mas, de certa forma, é é um avanço muito importante. Uhum. Então, a cannabis, como vocês disseram, ela tem um potencial principalmente econômico. E quando você, de certa forma, demonstra isso para o capital, e aqui eu tenho que trazer a minha fala marxista, né? Não tem para onde correr, porque é a base e estrutura de tudo. Quando você traz o capital para a mesa, tudo tende a se transformar de uma forma muito mais rápida. E é o movimento que nós estamos vendo. Uhum. O capital Sim. percebeu Sim. que é possível você ter lucratividade, ter acúmulo com esse produto, né? Então, Uhum. já passamos a ver de outra forma, né? Aliado, claro, aos avanços científicos das pesquisas que demonstram os potenciais de variadas ordens da planta. Eu acho que a gente vai enfrentar uma certa dificuldade para fazer a galera do agro entender que não dá para usar agrotóxico nesse sentido, se for produção medicinal, pelo menos, né, ou para uso, consumo. Porque é a questão da produção em massa, mais dinheiro, mais venda. E a cannabis ela não é muito bem nessa lógica, né? A produção mais artesanal vai gerar um produto de maior qualidade, enfim. Não sei como é que vai ser no futuro, mas eu imagino que vai ter essa discussão, assim. E aí a gente... Pode falar. Não, e trazendo para a mesa essa questão do capital, acho muito interessante, né? Porque hoje, na verdade, a cannabis ela está trazendo gastos, né, para o governo. Então, tá crescendo o empurrão, né? As pessoas estão realmente empurrando ali para que algo aconteça, né? Para ter Ai, gente, eu sou TDAH, eu demoro a processar de manhã, mas a ideia está aqui. Mas, enfim, os gastos são maiores hoje. Só que tá tendo toda uma movimentação para que algo aconteça para mudar esse cenário, porque a ideia, na verdade, é que a gente tenha muito ganhos, né? E o mercado financeiro da cannabis está crescendo muito, né? Então, quando você fala trazer o capital para a mesa, realmente, assim, por enquanto, esse capital ele está se esvaindo, né? E o governo ele tem que ter esse olhar de que, caramba, a gente está perdendo muito. E olha o que tem ali para a gente ganhar, né? Tem muita coisa que a gente pode ganhar. Enxergar enquanto recurso, né? a Exatamente. cannabis. E veja, não existe um economista que eu conheça, um economista Que seja sério, contra. com um trabalho sério, balizado em boas pesquisas, que negue o potencial econômico da cannabis. Uhum. E não tem um que eu conheça sério que seja antiproibicionista. Porque, pela perspectiva econômica, de mercado, não faz nenhum sentido. Não faz. Aliás, a proibição não faz nenhum sentido sob nenhuma ótica. Social, cultural, científico, de saúde, criminal. Não faz sentido a proibição, né? Ela está fadada ao fracasso em todos os campos. E no econômico, é importante porque eu dialogo com o capital. Quando um economista diz, olha, não adianta você tentar proibir algo que você tem uma demanda
social. Se Isso você tem uma aí. demanda, sempre vai existir oferta. E a demanda é inelástica. Se eu tenho uma demanda inelástica e eu aprendo uma tonelada de drogas, eu estou reduzindo a oferta para essa demanda que não vai se modificar. O que acontece, e aí eu já trago para o campo da segurança pública, a questão da apreensão de, por exemplo, uma tonelada de drogas em determinado bairro, em determinada cidade. Eu reduzo a oferta, e se eu reduzo a oferta, a demanda é inelástica, eu vou ter um aumento Uhum. do custo final do usuário rotineiro, do usuário, até mesmo do usuário problemático. Então, eu vou ter um aumento do custo para aquisição dessa substância, da maconha, suponhamos, e aí, em razão disso, eu tenho um aumento de crimes patrimoniais naquele bairro, naquela cidade, Olha, com a nunca tinha necessidade de pensado você nesse ponto. ter uma capacidade financeira para poder adquirir aquela substância. E mais do que isso, quando eu tiro essa tonelada e prendo 3 ou 4 pessoas, eu gero uma certa debilidade, tanto econômica quanto de pessoas Sim. naquele grupo criminoso. E aí a tendência é o incremento do número de homicídios também, tendo em vista que Eles vão disputar esse lugar que o ficou grupo vago, rival né? vai disputar esse espaço territorial e também esse espaço de vendas. Portanto, é a possibilidade de você ter, por exemplo, um conflito entre as chamadas facções ou grupos criminosos na tentativa de ocupar espaço, porque o mercado ele não tem vácuo. Uhum. Onde há demanda, eu vou chegar com a minha oferta. Ainda que com um Uhum. produto melhor ou pior, mas eu vou chegar com a minha Sim. oferta. Então, você cria um aumento dos crimes contra a vida. E nós temos hoje 75% dos crimes de homicídio no estado do Espírito Santo estão relacionados à questão de disputas territorial. por venda de drogas, né? Grupos criminosos rivais tentando esse espaço. E aí você tem também uma explosão da população carcerária. Hoje, 30% dos homens e cerca de 45% das mulheres presas estão lá em razão dos crimes de drogas, dos tipos penais expansivos da Lei 11.343/06. Nós temos questões também que atravessam a família das pessoas, que é a mãe que é presa por estar levando drogas para o presídio, para o marido que foi preso antes, e a criança, os filhos, 3 ou 4 filhos, vão ter necessidade de ficar com algum outro familiar que não terá, muitas das vezes, condições de cuidar, ou vai para um abrigamento, ou efetivamente vai chegar lá na minha delegacia. Um adolescente, 12, 13, 14 anos, que vai praticar um ato infracional, por diversas razões. É óbvio que isso é multicausal, mas uma delas é a ausência da família. Então, veja, os efeitos colaterais da apreensão de 1 tonelada de drogas do mercado. E o que é pior, eu sou pago pelo Estado, eu sou um servidor público concursado, eu sou pago pelo Estado para regular o mercado. Eu dou lucro ao traficante, ao grande traficante. Não aquele garoto que está ali na ponta vendendo 3 buchas de maconha. Aquele garoto ali é produto de uma série de erros de políticas públicas absolutamente despropositadas e de um sistema de produção material que promove a miséria, que é o capitalismo. Os acionistas do nada, né? Os acionistas do nada, do Orlando Zacconi. Exatamente, ele fala bastante sobre isso. Então, eu promovo o incremento do lucro do grande operador desse sistema. Porque, por exemplo, a gente comemorou a prisão de um indivíduo há pouco tempo atrás, que tem conhecido como Marujo, e ele foi tido como o maior traficante do estado do Espírito Santo. Um trabalho da polícia de investigação, né, que cumpriu seu papel. Pequeno mas o Marujo ele não né? passa na porta giratória de um banco. Mas ele movimenta milhões, talvez. Não diria ele, mas a cadeia que o sucede ou que o antecede. Então, o grande traficante de drogas do Espírito Santo não está preso hoje. O sistema bancário, basicamente, é quem promove toda a lavagem desse capital, porque são 500 bi. O dinheiro precisa 500 bilhões de dólares por ano que o mercado de drogas ele movimenta. Não dá para acreditar que essas pessoas que estão na ponta aqui, esses acionistas do nada, esses indivíduos que estão ali comercializando um produto que a vítima quer comprar, a suposta vítima, que seria o comprador, o usuário, e que se você não vender para ela, ela vai ficar
chateada com você. Então, perceba, é uma relação comercial que artificialmente recebe a pecha de proibida, né? Recebe Sim. ali a Sim. normatização de algo que é proibido, que é vedado, proscrito. Mas o mercado não obedece a essa lógica legal de uma canetada Uhum. que determina a proibição. O mercado ele obedece à lógica da oferta E da demanda. e da demanda. Excelente. E eu estou regulando. Então, quando eu tiro uma tonelada de drogas do mercado, eu valorizo o outras produto, porque o implicações. que resta do mercado desse material, desse produto, serve para Sobe de qualquer preço. produto. Sobe de preço. Então, eu estou produzindo lucro para alguém. E, em geral, não são esses que estão Alguém vai estar na sempre ponta. ganhando, né? Alguém vai Isso estar com sempre certeza. ganhando. É. E no conforto dos seus escritórios, com a refrigerado Isso. e o uísque 12 anos. E Uhum. muitas das vezes fora do Brasil, também, obviamente, dentro do Brasil. Mas esse mercado gira e na base da pirâmide eu tenho ali aqueles Isso. miseráveis com e sem farda, né? Miseráveis no sentido de que estão alijados do grande sistema produtivo, que são ali, como nós fazemos essa fala no movimento dos policiais antifascismo, são trabalhadores da segurança pública que têm seus direitos violados cotidianamente, lançam sobre eles a pecha de herói, né? O título, né? De herói a qualquer custo, e o herói não precisa, portanto, de um bom salário, ou de bons equipamentos, ou de uma escala Nem razoável, de saúde mental. nem de saúde mental. Imagina, um herói não precisa se cuidar. Claro O herói que não precisa de uma não. consulta com um psiquiatra nem com um Não. psicólogo. De jeito nenhum. Então, eu lanço esses jovens a um coliseu moderno que nós vemos acontecer nas nossas grandes cidades, nas metrópoles, que é jovens com farda e jovens sem farda, disputando uma guerra que eles nem sabem por que está sendo disputada. Porque alguém lá atrás, com uma caneta, disse que essa guerra tem que ser disputada. Uhum. Inclusive, a próxima pergunta que a gente ia fazer é como você enxerga que a cannabis pode ajudar a nossa sociedade. Você comentou do potencial econômico, né? Mas imagino que tenha outros tópicos também para serem mencionados. Sim, sem dúvida. Eu acho que eu só vejo pontos positivos quando você tem um debate sério e medidas importantes com o trato do tema, né? No âmbito cultural, acho importantíssimo, né? No âmbito social, no âmbito até da própria segurança pública, porque hoje o meu grande problema, como eu tinha falado para vocês hoje, nas situações flagranciais, não é a cannabis, é o alcoolista, é o indivíduo que chega na delegacia regional, que praticou um crime de violência contra sua mulher, um crime de intolerância, um crime de trânsito, um crime de relações interpessoais, em um churrasco, em um bar. Ele chega ali com um quadro de alcoolemia. Ele não chega ali por ter fumado um baseado. Uhum. Então, o problema hoje dos plantões, se eu posso eleger um vilão dentro de substâncias psicoativas, seria, sem dúvida, o álcool. A cannabis hoje não tem relação quase que nenhuma com a prática de crimes dessa violência. natureza. Uhum. Pelo contrário. Então, tratar esse tema, observando todas essas variáveis, é importantíssimo, porque não dá para trazer frases prontas que a gente Sim. conseguiu ler lá no zap do tiozão, No Proerd. no Proerd. Fiz Proerd. Você fez Proerd? Acho que eu sou a... Como é que fala, assim? A prova do fracasso do Proerd. Estou aqui fazendo um podcast sobre cannabis. A nossa perspectiva é bem diferente, né, do Proerd. É uma perspectiva um tanto quanto mais aprofundada sobre o assunto, né? A gente busca várias explicações, né? Eu falo que proibir é a preguiça de educar, né? Porque educar dá trabalho. É isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, é importante a gente ter essa noção de que tratar a cannabis em vários campos do saber e possibilitando que ela tenha um debate aberto, sem os estigmas, né? Porque o grande problema hoje, por exemplo, para avançar no debate digamos, no âmbito legislativo, é o fundamentalismo religioso Uhum. que existe hoje em parte dos nossos representantes eleitos. Então, como é que eu Inclusive, avanço? representantes que têm manchetes em seu nome de apreensões ligadas às suas famílias, né? Então, é bem complicado mesmo esse assunto. Sim, porque Eu sou um contra, tema, mas mais ou menos, porque eu tô recebendo dinheiro dessa parada também, né? Tipo assim. hegemônico, Sou contra né? até a página 2. É uma construção, exatamente.
Tudo, Na página 3 eu tô ganhando. pois é, né? É complicado. Pois é, então não há moral que resista Ao capital. ao capital. Então, então a gente lida com É um vale tudo, né? com legislativo que eu lembro que eu tive um debate virtual, né, que me convidaram para falar lá na Câmara dos Deputados, um grupo específico, né, de acho que jovens parlamentares, eu não me recordo bem, mas me convidaram para fazer um debate com Osmar Terra. Nossa. Foi virtual, né? E assim é notável como o parlamento em geral lida com o tema de forma muito superficial, de forma muito vulgar e de fato não conseguem trazer um debate mais sério sobre o tema, né? Então tem maturidade para estabelecer uma linha de raciocínio séria, né? é porque eles colocam a moralidade e a religião à frente. São crenças limitantes, né? São crenças limitantes, exato. Você tem ali, efetivamente, barreiras que o impeçam de perceber cognitivamente, de ter uma cosmovisão de mundo diferente daquela que lhe permite. Você inscreve, você constrói, você produz dentro de si limitações para uma expansão cognitiva. E eles legislam para eles, não legislam para o povo, né? Sim, legislam com interesses absolutamente próprios, escusos, né, com uma série de questões. É por isso que eu acredito que realmente o movimento ele só vai conseguir algo quando tiver ganhos, muitos ganhos por trás disso e menos perdas. É o caminho. Eu já disse há alguns anos, eu disse isso. Só vamos vencer essa disputa de narrativas, essa disputa hegemônica, gerar lucro, quando nós trouxermos o capital. É isso quando aí. Os economistas disserem, é o momento. Quando o grande capital, quando as grandes empresas disserem, bom, tem potencial de lucro aqui, né? É isso que eu falo com o Lides. Eu falo, vamos continuar no caminho, vamos investir nisso, que quando legalizar a gente só vai trocar a plaquinha, assim, Eu costumo dizer... Eu tenho um ponto sobre isso também, depois eu vou falar. Já estamos com tudo montado no esquema. Legalizou, a gente vai lá e troca eu não tenho que convencer o pastor da importância do antiproibicionismo, da importância de regulamentarmos a questão das drogas. Eu não tenho que convencer o pastor. Eu tenho que convencer o empresário. Isso aí. Eu tenho que convencer o William Bonner. Para ele, no Jornal Nacional, fazer essa fala. Já botaram no Globo Repórter, né? Já foi uma coisa... Eu vou além. A gente tem que convencer a galera da causa que empreender no ramo não está errado. Porque a gente tem muita gente que fala como se, para batalhar nessa área, o único caminho fosse ser ativista e morrer de fome. E vocês vão me desculpar, a gente não vai ganhar essa guerra sem ganhar dinheiro, não. Ninguém vai conseguir vencer e sair do lugar, até se quiser fazer uma campanha, uma política, qualquer coisa, tem que ter dinheiro envolvido, tem que ter dinheiro, inclusive, para tráfego pago, para isso circular, chegar nas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo assim, porque... não sei se algumas pessoas sabem, mas existe, inclusive, no direito brasileiro, a possibilidade de você converter uma associação numa sociedade empresária. Isso é previsto em lei. E existe isso aos montes no agro, né? A galera faz muito isso. Transforma uma associação de café numa cooperativa, numa limitada. Então, isso existe. Só que se você falar disso hoje, claro, não tem como fazer isso hoje, porque não tem regulamentação para empreender nessa área hoje. Mas se a gente estiver olhando para o futuro, para daqui a 5, 10 anos, isso é um caminho natural que aconteceu em outros países também. E se você fala isso hoje, você é crucificado pela cena canábica. Mas você sabe que tem uma coisa boa, Litsa? No influxo das políticas estadunidenses, e nós aqui, né, os patriotas do Make America Great Again, então os patriotas do Make America Great Again estão percebendo que, mas os nossos ídolos estão fazendo esse movimento lá e vamos fazer aqui. Então também é um ganho político nesse sentido, um ganho de convencimento nesse sentido, né? E aí a tendência, eu tenho uma perspectiva muito positiva de que em alguns anos nós tenhamos regulamentado de forma correta toda essa questão e que a tendência é que o proibicionismo vá perdendo força no decorrer dos anos, né?
Eu já enxergo isso hoje, assim, quando você pega uma matéria jornalística sobre apreensão de plantas e tal, nos comentários é todo mundo descendo pau É verdade. no canal e na polícia, falando, legal, agora eu me sinto mais seguro, parabéns, prenderam mais uma planta. Então, eu acho que as próprias pessoas já estão tomando essa consciência, assim, né? Você vê Sim. poucos comentários a favor da apreensão e muitos criticando, assim, essa abordagem, esse tipo de situação, né? Sim. Alguns comentários excluídos. Alguns comentários vulgo nossos excluídos. Sempre Alguns- haverá, né? é. Sempre haverá. Alguns boicotes do Instagram que a gente Sim. vem sofrendo. Sim, Mas faz porque parte. quando a gente não tem argumento, a gente Silencia, resolve com as né? ofensas, né? A maioria ali que faz uma intervenção de forma ofensiva é porque, de fato, não tem como sentar aqui e estar contrapondo o que nós estamos dizendo, né? Porque nós estamos aqui com base numa experiência No vivida achismo. e com base em Base em estudos, né? ciência, né? E eu costumo dizer, é uma luta em glória. É uma luta em glória, sempre foi, sempre será. Eu fui, há alguns anos, eu estive em Assunção, no Paraguai, para visitar a agência antinarcóticos de lá, né? E aí eu fui conversar com os policiais paraguaios e eu perguntei para eles, quanto custa o quilo da maconha aqui? Ele me disse, depende. Se você comprar direto do camponês, é um preço. Se você comprar aqui em Assunção, é outro. Eu falei, e quanto custaria? Ele falou o preço em guaranis, né, que é a moeda paraguaia, e eu fiz a conversão imediata, R$20 O quilo? o quilo, no camponês. Naquele indivíduo que está lá Meu Deus. em sua chocada. terra, produzindo, ele vende a R$20. A R$20. E em Assunção, 40. Em razão da logística de R$40. transporte, R$40. Uhum. Agora, quanto custa aqui no E eu fiz, Brasil? exatamente, eu tentei fazer esse cálculo. Se eu compro, digamos, vamos arredondar R$50, se eu compro em Assunção, R$50, coloco no meu caminhão, junto com uma carga de Nossa, arroz aqui é R$50 um ou de grama. milho, e aí R$50, 1 quilo de maconha. Suponhamos que talvez não seja a melhor maconha, né? Porque nós sabemos que tem vários Sim, preços a sim, depender da aham. qualidade. Mas será que nós conseguiremos vender, por exemplo, 1 quilo aqui por R$500 mil? Acho bem possível. Porque nas minhas apreensões, lá nos tempos da Narcóticos, variava muito entre 800, 3 mil, 5 mil, o preço do quilo lá, né? Isso, informações dos próprios indivíduos que eram presos. E aí eu imaginei, bom, se eu trago uma tonelada num caminhão e atravesso e entrego aqui, e aí obviamente que eu tenho um efeito ampulheta, né? Que eu tenho uma grande produção, Uhum. que eu tenho Uma ali parte vai ser um apreendida. afunilamento, Sim. que é, em geral, a É. cadeia de transporte, de fluxo da droga, e depois se expande para o consumo. Né? E o valor final tem que cobrir o prejuízo Cobrir, para a operação exato. compensar, né? Porque senão. Então, aqui, eu não sou bom de matemática, mas 1.000 quilos, eu comprei a 20, vendi a 1.000, e tira aí o custo de transporte, custo da logística da ação, enfim, é um lucro que nenhuma empresa ou nenhuma ação vai dar. Jamais. Portanto, sempre haverá pessoas dispostas A correr esse A correr risco. a correr risco. esse risco. Então, e quanto mais eu apreendo, mais eu aumento o valor, Sim. mais esse risco será compensado, porque a avaliação é Todo de sentido. quanto eu consigo com essa viagem de caminhão. O preço está lá, eu tenho uma oferta reduzida. Bom, vou lá buscar então. Eu vou vender a um preço maior. Então, veja, eu como grande acionista do mercado de drogas, pago pelo Estado para isso, né? Fiz essa avaliação, essa reflexão, esse cálculo, né, econômico. E se eu fizer uma viagem por ano, eu tenho uma boa renda para manter minha família. Então, é impossível você deter o desejo humano de consumir determinado produto, satisfazer suas vontades inatas, a busca, a psiquiatra vai saber me corrigir se eu estiver falando errado, mas nós buscamos sempre o prazer Sim. e tentamos sempre reduzir a dor. Uhum. A razão da humanidade é essa, potencializar os prazeres Isso aí. e reduzir o que nos causa dor, né? O que nos causa sofrimento. Então, isso nunca vai acabar. Nós sempre estaremos diante de uma luta contra a natureza humana. Portanto, como o nosso querido Mujica, né, que nos deixou há 2 dias, Isso. dizia, né,
eu vou tomar o lugar dos traficantes. Porque é a única maneira de deter esse processo que está em curso. Então, tomar o lugar no sentido de que o Estado vai assumir essa responsabilidade, vai regulamentar, vai disciplinar, vai trazer seriedade, né, para o tratamento dessa questão e racionalidade. Né? Então, acho que o caminho é esse. Eu não vejo outras possibilidades. E olha que eu estudei drogas muito tempo na minha vida, minha dissertação de mestrado que virou um livro. Eu entrevistei policiais, delegados, os delegados de polícia da Grande Vitória e as políticas de drogas. Está lá, tá esgotado o físico, mas está lá o PDF gratuito no meu Instagram, na bio. Legal. É só clicar que já cai lá Qual que é o seu no Instagram? PDF. Fábio Pedroto, com um T só. A gente coloca na Vamos descrição colocar do na episódio. descrição do episódio. Uhum. Agora, para a gente ir caminhando para o final, eu tenho mais 2 perguntas, né? A primeira é... A gente já está hoje num cenário um pouco diferente do que a gente estava 20 anos atrás, quando você entrou na polícia, né? Eu queria que você falasse um pouco, e assim, vamos tentar também ser um pouco mais enxuto, que a gente já está chegando, batendo tempo, sobre os avanços e desafios que você enxerga hoje, né? Que imagino que sejam diferentes um pouco dos de 20 anos atrás. E, para finalizar, assim, você falar sobre as suas iniciativas, né? O que você achar importante. Acho legal você mencionar aquela questão também da autuação por uso, que é bem diferente, assim, né? Sim. Bom, os avanços que eu tenho percebido nos últimos anos... Se você puder complementar também, assim, com a sua visão do que seria uma regulamentação ideal, né? Já que você é um trabalhor da segurança pública. Eu acho que a questão do grande capital ter percebido as possibilidades de lucratividade desse mercado foi muito importante. Também a classe científica, em especial a classe médica, terem compreendido a necessidade de trabalhar com essas substâncias, né? De prescrever, de compreender os benefícios à saúde. Isso me parece um grande avanço. E hoje temos muitos médicos, e aqui temos pioneiras, né, nesse campo de lidar com a questão das drogas em suas respectivas áreas. E então, esse é um grande avanço que eu vejo. Agora, uma regulamentação que eu acredito que seja importante principalmente pensar com uma substância que, de fato, se usada de forma inadequada, problemática, pode trazer questões para a sua saúde, mas que não seriam diferentes, por exemplo, do tabaco ou do álcool, que são regulamentados e são de consumo universal. Então, é tratado do tema como tem que ser tratado, né? Com a seriedade devida, buscando seguir as diretrizes científicas que tratam da questão. E na minha atividade diária, eu tenho um grande cuidado, principalmente com a questão da saúde mental, principalmente dos adolescentes, que hoje eu trabalho com esse público, né? Adolescentes conduzidos... É porque é ali que é formada a personalidade, né? Exato, né? Eu costumo dizer que a minha delegacia, né, é a delegacia mais importante da polícia. Isso aí. Mas porque... que vai evitar que aquilo vá parar em outras delegacias mais para frente. Exato, porque eu estou ali trabalhando na origem do problema. Exatamente. Para esses adolescentes não virarem adultos disfuncionais. Exato. E a minha perspectiva é trabalhar sempre em rede com os outros órgãos, né? A DEACLA é uma delegacia que tem uma natureza diferente. Ela trabalha em rede, né? Com saúde mental, com serviço social, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Trabalho. Então, a gente trabalha nessa perspectiva integrativa. Então, esse é o grande potencial da DEACLA. E... Primeiro policial integrativo que eu conheço. Eu também. De médico integrativo, né? Eu acho que eu fui o primeiro delegado do Estado, do Espírito Santo, a dar um despacho reconhecendo a atipicidade do posse de drogas para consumo pessoal. Eu entendi por sequer lavrar algum tipo de procedimento. E, obviamente, que eu me baseei nas últimas decisões judiciais e em posições doutrinárias que naquela época não eram comuns de você ver delegados travarem esse tipo de debate. Então, eu talvez, e acho que fui o primeiro delegado no Estado. Anos? Há uns quase 10 anos. Pioneiro também, bastante. A dizer, não, eu não vou autuar ninguém por uso. Eu considero que é inconstitucional e eu tenho capacidade técnico-jurídica para fazer essa avaliação. E então passei a decidir desde então
nesse sentido. Tem um despacho até que, uma parte do despacho que eu coloquei até no meu Instagram, falando sobre isso. Sobre o risco de, obviamente, sofrer algum tipo de controle das minhas ações ou questionamento, mas, enfim, eu tive muita sorte de ter contado com pessoas que compreenderam as minhas razões, de eu ter inaugurado um debate importante, e as pessoas terem percebido que era algo que precisava ser falado e debatido e não continuar sendo um tabu dentro das forças policiais. Até pela sua posição, né? Pela sua posição política, profissional. Porque se você colocar ali um moleque de rua debatendo isso, e olha que ele Ninguém deve vai saber, levar a sério. talvez até muito mais do que eu, porque do ele que vive a você, realidade, né? mas ele falando, né, o posicionamento ali é totalmente diferente de um delegado, né, de polícia. É muito importante a gente ter autoridades que trazem Isso, esse assunto, né? exatamente. Sim, Quando a gente sim. conseguir trazer esse assunto para as autoridades, aí fica mais fácil dele circular. Facilita o debate É quem público. tem o poder da caneta também, né? É. Então, a gente precisa chegar nessas pessoas. Eu considero que é o meu papel hoje, como delegado de polícia, ele é um papel, obviamente, de cumprir as minhas missões institucionais, que sou um servidor que tem meus deveres, mas também promover o debate nos Sim. campos de saber, na academia, utilizando talvez a projeção do meu cargo para me fazer ouvir, né? Porque é muito inusitado um delegado de polícia com posicionamento como eu, né? Hoje no Estado do Espírito Santo, publicamente, só eu falo dessa forma. Parabéns. Sobre drogas de forma um pouco mais aberta, um pouco mais tranquila, né? E num estado que é bastante conservador, como o bastante nosso. conservador. E tem muitos colegas que concordam comigo, mas ainda tem um receio De se expor. de se expor, né? Temendo, obviamente, algum tipo de represália, né? retaliação. Eu acho que não aconteça, porque talvez 20 anos atrás acontecesse, mas hoje acho que já se percebeu que é um debate importante, necessário e inadiável. E tem que estar dentro das polícias também, porque isso tem relação direta com a nossa vida. Sim. Esse debate, essa política proibicionista, ela também tira vidas de homens e mulheres que usam farda e distintivo. Portanto, esse debate é um debate vital para quem está muito lá amplo, né? sofrendo envolve todo as mundo. violências policiais, as violências de Estado, e também para a gente que está do lado de cá, porque nossas vidas também são perdidas, e muito mais do que isso, a nossa saúde mental, nesse grande espaço que é esse, como eu disse, esse coliseu moderno que nos lançam todos os dias, e quem nos lança nesse coliseu está confortavelmente instalado em suas salas refrigeradas. Com certeza. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Tem mais alguma coisa que você queira trazer, que sentiu que faltou? Só agradecer pelo convite, poder falar sobre esse assunto, que para mim é muito caro, já que lido com isso todo dia, estudo esse tema ainda, e dizer que vocês estão de parabéns pela iniciativa, que vida longa ao podcast de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos a presença e o compartilhamento aí de informações valiosas, Muito né, obrigado. que enquanto delegado e acadêmico. Foi um prazer. Então é isso, esse foi mais um episódio de Raiz Informativa. Não esquece de compartilhar esse episódio se você curtiu, curtir e ativar o sininho. Isso aí. Até o próximo.